Você já pensou como que deve ser a vida de um auditor? Deve ser uma vida bem corrida, né? E como que seria essa auditoria dentro de uma indústria de alimentos? Né? Porque a gente fala tanto de auditor disso, auditor daquilo, né? Rapaz, quando a gente vai para dentro da indústria, quando fala assim, vai fazer auditoria, todo mundo corre, puxa os cabelos, quer arrumar, quer fazer daqui. Então, deve ser uma vida bem sofrida. E aí, além disso, da pessoa ser auditora, ela ainda tem que falar e explicar para as pessoas que existe a cultura da qualidade dos alimentos. As pessoas nem sabem o que é a qualidade, imagina uma cultura da qualidade, né? E o que é a segurança também dos alimentos, né? Isso. E aí, para mais um episódio nosso, né, em desmistificar a indústria de alimentos, a gente trouxe uma pessoa aqui que vai trazer todas essas informações pra gente, somente né, Daniel? Da cultura, né? Principalmente da cultura, né? Roberta, seja bem-vinda, Roberta, no nosso Muito obrigada. canal aí, no nosso podcast. Seja bem-vinda, Roberta. Muito obrigada pelo convite, agradeço imensamente, espero poder esclarecer aí nossas dúvidas. Roberta, conta pra gente, como que você começou? Eu sei que na minha época, quando eu formei, você já tinha, né, foi meio que uma das primeiras turmas a formar em engenharia de alimentos no estado de Goiás. Como é que você começou essa sua vida de auditora aí? Como é que... A Roberta, então, foi daquelas que entrou no trator de esteira e saiu desmatando. Foi, pioneira. Tipo assim, a gente tava lá na pioneiras. faculdade, a gente sempre falava, não, a gente sempre sabia, Roberto, a gente nem tinha formado ainda, sempre alguém comentava. Graças a Deus, eu acho que eu tive esse pensamento. Eu lembro que eu fazia estágio na Unilever e eu vi um grupo de auditoras que auditaram lá e foram embora. E eu pensei, nossa, eu quero ser isso quando eu crescer. Fazer estágio nem era Unilever ainda, era Arisco. Aí eu falei, quero ser isso quando eu formar, quando eu crescer. Aí mentalizei. Quando eu fui para o Canadá, que eu fiz um pedaço do curso lá, né, em Food Science, a gente fez uma matéria que chamava empreendedorismo. E lá eu também pensei em fazer uma empresa de consultoria e também prestava serviços de auditoria e comecei a estudar sobre esse assunto, alguns livros que tinham lá mesmo no Canadá de inspeção sanitária, auditoria sanitária, e aí fui desenvolvendo essa ideia, mas também por enquanto era só uma ideia. Quando eu cheguei no Brasil e me formei e fui para Campinas fazer especialização, eu procurei trabalhos nas indústrias e eu sempre tinha a resposta que eu não tinha muito perfil. E aí, uma das minhas professoras foi a Ellen Lopes. Aí comecei a trabalhar no Itaú, né, na área de pesquisa, mas mais como um trabalho com estágio, fazia um estágio em alguns trabalhos esporádicos. E a Ellen Lopes tinha um trabalho de auditor de BPF na época. E ela foi minha professora de boas práticas de fabricação. E aí eu passei, acho que meu perfil já se encaixou daquilo que eu tinha mentalizado lá atrás. Os negativos, né? Os não serviram de alguma coisa. Serviram, então o que eu tinha mentalizado deu certo, eu acho que meu perfil era esse. E aí eu comecei um trabalho na Food Design como auditora de BPF, a gente fazia auditorias em empresas de cesta de alimentos, depois a gente começou a fazer auditorias em redes de alimentação em São Paulo, Rio de Janeiro. E aí daí comecei minha carreira de auditora e consultora e fui crescendo nessa carreira mais especificamente, depois auditora líder e consegui consolidar nessa área. E aí, assim, pensa, né? Porque todo mundo fala assim, um auditor. Mas o que é ser um auditor, Roberta? Porque a gente, quem tá assistindo a gente não entende, né? E a gente fala, um auditor, lá vem um auditor. Todo mundo já sai meio assustado por não entender qual é a função do auditor, o que o auditor tá fazendo ali. Tem muito tabu, né? Porque muita gente, quando a gente vai nas empresas, elas vêm, eu quero também ser, como que eu faço para ser auditora? E aí, quando começa na carreira, logo quer sair. Por quê? Porque nem tudo são flores. Então, tem a vantagem de você conhecer várias realidades, várias empresas, viajar, às vezes, para locais bons, porém, tem as viagens também, que a maioria são locais. Tem muita indústria, né? Muito longe, afastada da cidade. Cidade pequena, hotéis. Tem que pegar aqueles 3, 4 tipos de transporte para conseguir chegar. Então, assim, a maioria não é glamour, a maioria é perrengue. É muito trabalho, né? E aí, logo as pessoas desistem quando começam a entender. Mas eu consegui trabalhar durante 7 anos, assim, nessa carreira mais de viagem, quase toda semana viajava, pegava avião, ou trabalhava aqui em Goiás mesmo,
mas aí depois de um tempo com a maternidade foi ficando mais difícil. A gente começa a pesar um pouco, né, assim, né, mais ou profissional, ou só a mãe, mas aí a gente tenta achar o limiar, né, entre as duas, entre a carreira e ser mãe. Exato, aí a gente acaba chegando no equilíbrio e priorizando alguns trabalhos mais próximos. Mas foi um grande aprendizado, eu acho, para quem não tem filho, principalmente a mulher, né, porque o homem ainda consegue ser mais independente um pouquinho. Agora, para quem não tem filhos, aí eu acho que é uma grande oportunidade para você entender várias realidades, entender vários contextos, aprender. Você coisa, trabalha, né? E aprende ao mesmo tempo bastante. Você vê muitas experiências interessantes em vários segmentos que às vezes se você ficar ali dentro de uma empresa só, você vai ver só aquela realidade. Exatamente. Né? Então você vê as melhores práticas e as piores práticas. E você consegue ir filtrando. Eu costumo dizer que a gente aprende, às vezes, mais do que a gente leva. Uhum. Porque quando a gente pega, né, uma lei sanitária ou até mesmo uma ISO, alguma coisa assim. Uma norma. Ela tá ali, claro que você vai aprendendo. Cada dia que você lê, você aprende uma coisa diferente, mas é aquilo ali. Uhum. E aí, quando você vai, por exemplo, vou numa fábrica de salgado, é uma coisa. Eu vou numa fábrica de soja, é outra. Eu vou numa fábrica de vinho, é outra. Isso, né? Então, você acaba aprendendo tanta coisa, além do que você, às vezes, né? Porque o que você ensina, você tá ensinando sempre a mesma coisa. Exatamente. E o fato de estar cada dia numa empresa, você tá aprendendo coisa diferente demais. Não, faz estudar aquilo também, né? Você vai numa empresa diferente, você pega a legislação para dar uma olhada se tem alguma coisa específica sobre aquele produto, pega uma parte do Códex Alimentares, estuda aquele grupo de produtos. Então, acaba que você tá em constante estudo e aprendizagem ao mesmo tempo. Seu cérebro nunca fica preguiçoso. Não descansa. E mesmo pegando produtos iguais, em plantas diferentes, o processo é diferente e as pessoas são diferentes. Então, tudo muda, mesmo sendo produto igual. Exatamente. Então, cada dia num lugar diferente, cada dia uma realidade. Então, isso enriquece muito a gente. Eu recomendo para quem tem essa vontade de pluralidade. Corta aí, gente. Mas para quem quer algo assim, né, mais uma rotina, aí eu não recomendo muito, porque é bem fora da rotina. É porque tem gente que gosta de rotina, né? Gosta de entrar no serviço naquele horário, sai, volta depois do almoço. Tem uma estabilidade, porque financeiramente também é instável, porque se você não trabalha, porque o auditor geralmente trabalha ou como pessoa jurídica ou pessoa física, mas por contrato de auditoria, né? Então, aí, se você não tiver auditoria naquele mês, você também não ganha. Você acaba sendo, tipo assim, você não é... Você é quase que um empreendedor. Você ganha conforme que você trabalha. Se você não trabalha... Isso. E tem gente que não se acostuma com essas coisas. Tem gente que quer o fixo, precisa do fixo. Aí não é uma boa indicação. É o que você falou. Às vezes a pessoa chega e só pensa no glamour. Nossa, mas ela é auditora. Vai viajar lá para New York. Não, vai lá para Fazendinha New York, só se for. Conta um perrengue desses aí, então. Vamos mostrar para alguém aí. Fala assim, aquele que mais você fala assim, nossa, esse foi o mais... Eu acho que eu nem lembro se teve mas várias vezes... Lembro que eu já passei noite em aeroporto, perdendo a conexão. Aí pega hotel, chega atrasado a auditoria, aquele estresse. Estrada ruim, atrasa a auditoria toda. Você planeja começar a tal horário, Tive vários perrengues, assim, de atraso, de voo. Voo, naquela época que o Brasil estava com problema aéreo, direto atrasava. Acho que foi aquela época que eu também desisti de auditoria. Eu falei, não consigo mais. Era um voo atrasado atrás do outro. E também a estrada no Brasil é muito ruim, né? Então, aí vai aquela parte que você tem que ir para as indústrias que são mais afastadas, aí acaba que dificulta bastante começar o trabalho. Já foi muito perrengue em estrada e logística. Os maiores perrengues foram logística. E muita gente já escondeu, você saiu correndo também, porque... Já teve uma vez que a menina tinha asma, então ela começou a ter... Aí eu tive que, calma, você não vai ser entrevistada, vou conversar com outras pessoas. Então, assim, as pessoas realmente, elas
se preparam muito, né? Apesar que hoje em dia está mais assim, questão da cultura, está isso no dia a dia, mas antigamente as pessoas trabalhavam muito apenas para o dia da auditoria. Então ficava aquele nervoso mesmo. Então já teve uma vez que uma menina começou a ter uma crise de asma e aí a gente teve que afastar ela da auditoria, entrevistar outras pessoas para, né, não ter nenhum problema mais sério. Chegou inquisidora ali. É tenso. E o papel do auditor não é esse, né? É tipo assim, é ver se eles estão fazendo certo, mas eles vão ter prazo também para se organizar, né? Pode montar um plano de ação. E talvez é isso, é não conhecer o que o auditor vai fazer e ter só essa palavra, né? O auditor tá chegando, e de repente só sai todo mundo correndo. E antigamente também, que eu falo assim, antigamente, assim, uns 10 anos atrás, as empresas tinham mania de colocar meta zero não conformidades, então isso gerava uma tensão. Hoje em dia a gente sabe que isso não funciona de forma alguma, as não conformidades, elas servem para mostrar alguma falha da empresa e ela buscar melhoria. Mesmo porque não existe nada 100%. Nada 100%. Não existe. Mas é porque então, as pessoas normal. não gostam de apontar os erros. E é muito assim, né? Você tem que falar assim, gente, tem que apontar. Porque se eu não sei, se você não apontar o erro, a gente não sabe onde a gente precisa melhorar. Se você só coloca lá, não, tá certo, tá daí conforme. As pessoas também queriam que você mudasse logo, tirasse a não conformidade na hora. Antes já arrumou, pode tirar. Mas não é assim, porque tem que fazer um estudo de causa, tem que fazer uma análise de abrangência. Tem que entender o que está acontecendo, por que está acontecendo. Tem que registrar, né? Então aí não dava para fazer. Então, hoje em dia, a questão de cultura organizacional estando um pouco mais desenvolvida, as pessoas não estão pedindo mais isso. E aí melhorou um pouco, mas a cobrança também da própria gestão dessas zero não conformidades era um fator muito ruim psicologicamente para as pessoas. Porque a auditoria já tem, assim, ainda mais uma meta de zero não conformidades. Você disse que ficou um tempo no Canadá, e aí a gente está falando um pouco dessa questão de cultura. E nessa época no Canadá, já tinha uma certa cultura em relação ao que a gente tem no Brasil ou dentro do que você já viveu? Falando assim, de país, sim. Canadá, de cultura de qualidade mesmo que eu tô falando das assim. Indústrias, algumas que eu visitei lá, como eu era estudante, eu não fui em várias, mas algumas que eu fui era bem organizada. A parte de cultura deles, pelo menos durante as visitas, né? A organização, limpeza, asseio, uniforme, higiene pessoal. Já fazia parte assim dessa. Já era cultural. Porque assim, que essa cultura de qualidade surgiu basicamente nos Estados Unidos, com essa questão de produtos que iam para nada, os astronautas, PCC, né? Então, assim, isso veio disso, né? Então, a gente pensa, por exemplo, fiz um estudo no Canadá e a gente tem que se espelhar mesmo nesses países que têm uma cultura cultura geral, um pouco melhor do que a nossa, né? Então, assim, mas a cultura de qualidade dentro das indústrias lá já era muito avançada em relação ao que a gente tinha aqui? Já era mais avançada do que a gente tinha aqui, sim. Eu não cheguei a trabalhar realmente em alguma empresa lá, mas das visitas que eu fiz, realmente era bem organizado, as indústrias tinham bastante treinamentos com o pessoal, então já era uma cultura de país mesmo, né? O Canadá é um país que tem uma cultura muito forte, as pessoas têm bastante educação desde que nasce, no sentido assim, no trânsito, no dia a dia, coisas que a gente ainda leva meio no jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro é famoso, né? E aí a gente tava num outro episódio que a gente gravou aqui com uma conhecida nossa lá da Itália. E aí ela tava contando pra gente que uma vez ela é do Brasil e foi morar lá. E ela foi contratada para ser promotora no supermercado. Para ela ser promotora, ela teve que fazer um curso de APPCC. Olha. Então, assim, só para ser promotora no supermercado, qualquer pessoa que tem que entender sobre a PPCC. Eu falei, nossa, aqui no Brasil a PPCC é quase que as 5 estrelas. A última coisa que a gente geralmente busca na gestão da qualidade, né? A gente tem muito que melhorar ainda, comparando com outros países. Muito. Isso chamou atenção, tanto de quando você está no país ou do que ela relatou mesmo, né? Porque a qualidade de tudo que a gente come lá, de fruta, de verdura, é uma coisa assim que chama muito os olhos, né? Então, aí ela entrou nesse assunto que a Luciana falou aqui,
E é nítido isso, né? Então você vê que existe essa preocupação para a pessoa. E outra lá não tem exposição de produto à amostra, não. Não é permitido. Não é permitido você fazer degustação, por exemplo. Né? Ela só fala do produto e mostra o produto fechado, lacrado. Não tem degustação, não tem exposição de nada. A gente tem um pouco para caminhar até lá, então. A caminhadinha. Mas, assim, eu penso que uma das nossas dificuldades é que, assim, as normas são todas em inglês, né? Que é a língua oficial do mundo. E aí, traduzir para o português e ainda levar para o chão de fábrica e tá escrito na norma, acho que talvez seja uma das maiores barreiras que a gente encontra para que isso aconteça. O que você acha sobre isso? Assim, é uma opinião, né? Hoje em dia, até que tem, a maioria dessas normas já tem traduzidas no português. Por exemplo, se você entra no site da FSC 22000, você consegue selecionar a língua que você quer baixar o material. No Códex Alimentares também tem, português não tem todos, mas tem espanhol, tem outras línguas lá que você consegue, né, fazer o download desse material. E a gente tem também o Google Translator, consegue dar uma facilitada, mas eu acho que ainda o problema maior está na alta direção, muitas vezes não aderir como exemplo às práticas de cultura realmente e influenciar pelo exemplo. Então, muitas vezes fica a responsabilidade para a liderança, e a liderança não tem, às vezes, o recurso necessário para investir realmente no que precisa para seus funcionários em geral. E o ideal de uma cultura é feito chuveiro, né? Não chuveirinho, é de cima para baixo. Então, quanto mais a alta direção está envolvida através de exemplos, através de recursos, isso facilita realmente o pessoal participar dessa jornada, né? Buscar uma jornada, uma internalização da cultura de segurança de alimentos. E aí, inclusive, hoje é uma das coisas, um dos trabalhos que você faz, né? Trabalhar a cultura da segurança dos alimentos nas empresas, é isso? É um trabalho que a gente faz que é maravilhoso, porque é uma cola que faltava. Porque a gente via muita resistência, a gente via muito problema de comunicação, então isso é difícil, até hoje não é fácil auditar. Mas, com esse requisito agora de cultura, a gente consegue cobrar mais e as pessoas começam a se interessar mais nessa melhoria de comunicação entre as áreas, trabalhos de feedback da liderança para os funcionários, dos funcionários para a liderança, essa parte de medição do conhecimento, né, entrevistas de cultura, para o pessoal se sentir... se sentir à vontade para responder sobre seu comprometimento, sobre o comprometimento da empresa. Parte disso, né? Se sente parte. Se ele tem os valores parecidos com o que a empresa prega, se a empresa realmente faz, né, realmente tem aqueles valores que elas pregam no dia a dia na empresa. Então, essa entrevista, esse diagnóstico de cultura, permite a gente enxergar um pouco sobre essa parte das pessoas, cultural dentro das empresas. Isso é bastante importante para juntar a teoria com a prática, né? Às vezes se não está só escrito no papel, né? Porque o papel aceita tudo, né? E na hora que chega lá na prática, não está acontecendo. E aí, a gente via que a prática muitas vezes era só para auditoria. E agora, com essa questão de cultura, parece que tá mais interesse, o pessoal está com mais interesse nessa parte comportamental, de realmente como internalizar a segurança de alimentos sem ser só papel. Então, é bem interessante. As empresas estão amadurecendo a segurança de alimentos, vamos dizer assim. Elas estão entendendo a importância da conscientização, da comunicação, dos pilares de segurança de alimentos, e é isso, essa parte de exigir isso das empresas através de um requisito em norma, nas normas de segurança de alimentos, trouxe essa cola que faltava, né, de juntar as regras que estavam soltas com a prática e a internalização da cultura. Mas mesmo isso, assim, só para empresas que estão dentro que seguem a norma, né? Estão certificadas. São certificadas. A obrigatoriedade é. Porque aí a gente não tem, assim, no Brasil, a gente não tem temos, mas não temos tantas indústrias, né, que são certificadas, né, nas normas. É o que a gente está fazendo agora para os clientes pequenos, por exemplo. A gente já começa a fazer o BPF com um planejamento de alguns elementos de cultura desde o básico. Então, mesmo a empresa não vai certificar, ou ela não é certificada, a gente já está introduzindo dessa forma, que a gente não tinha isso também antes. Então, para a gente também, como consultoria, foi uma melhoria da nossa metodologia. Então, a gente, desde
do começo do BPF, a gente já começa com algumas regrinhas, reuniões de segurança de alimentos semanais, mural da qualidade com indicadores, com comunicação desses indicadores, treinamentos com frequência maiores e com mais cases, mais conscientização. Então, a gente vai, assim, aos poucos, todo mês, trazendo um conceito que não é muita novidade, é simples, mas que ajuda muito nessa parte de internalizar a cultura. Para a gente explicar direito para as pessoas, existe uma escala de normas? Para a cultura? Para a qualidade. Não, algumas normas de segurança de alimentos têm pontuação, tipo a BRC, tem uma pontuação que você consegue. Eu estou falando assim, por exemplo, uma parte básica de qualidade. Então, vamos de BPF, então nós vamos subir na escala da qualidade, só para o pessoal entender. Porque se a gente começar a falar aqui, estou dentro da norma tal, e o pessoal vai ficar assim, fica sem entender. Perfeito. Então, vamos explicar para eles assim, que é o básico da qualidade, para a gente depois ir para o mais complexo. Perfeito. O básico, então, são os pré-requisitos, né, que entram as boas práticas de fabricação. Então, seria a base da pirâmide. Então, a base da pirâmide é aquilo que está na legislação brasileira, RDC 326, RDC 275, Portaria 326, RDC 275, que fala sobre as boas práticas de fabricação. Essa é a base. Bem feita, bem implementada. Toda a indústria de alimentos tem que seguir ela muito bem feita. Exatamente. Então, essa é a base para qualquer sistema de segurança de alimentos. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, a gente fala no APPCC, né, que seria a parte de análise de riscos. Quais são os perigos que o BPF não cobre e que a gente tem que analisar os riscos, priorizar como PCC, ou PC, ou PPRO, enfim. E aí depois a parte de elementos de gestão. Esses elementos de gestão estão em normas distintas, né, que as empresas escolhem qual norma que eles vão implementar. E aí você tem elementos de gestão que vão ajudar no gerenciamento dessa segurança de alimentos, que é o BPF e o PPCC. Então, seria basicamente, de forma macro, esses três degraus, né? BPF, APPCC, elementos de gestão. E aí, assim, para a empresa definir qual norma que ela seguiria, vai depender do tipo de produto que ela faz e para onde ela vai exportar. Ou para onde que ela quer ir, né? Mais ou menos isso, assim. Depende muito da exigência do cliente, porque as normas são muito parecidas. Então, depende do que o cliente dele quer. Se o cliente dele fala qualquer norma aceitável pelo grupo de iniciativa de segurança de alimentos, que é o GFSI, ela pode escolher qualquer uma. Quando ela não sabe qual escolher, a gente indica a FSC 22000, que é a mais comum. Então, a gente tem mais familiaridade com ela, já conhece mais o que é cobrado durante as auditorias. E os requisitos são os mesmos, só que algumas interpretações, algumas exigências são ou maiores ou menores de cada norma. Então, quando a empresa não sabe, a gente indica a mais comum, que é a FSC. Mas quando o cliente exige determinada norma, ou o país que ele vai exportar determina determinada norma, aí a gente tem que seguir aquilo que é esperado dele. Depende muito do que ele quer ir, né? Do caminho que ele quer seguir, né? Se é do cliente, se é do país, e assim vai. Uhum. Mas é a questão, o Brasil está caminhando, né? Então, a gente, até as nossas próprias normas, né? Se a gente pensar, quando a gente formou alguma coisa assim, elas às vezes ou elas eram novas ou elas nem existiam. Né? Então, as legislações são novas aqui no Brasil, né? A 275 é de 2004? Acho que a 216 que é de 2004. 2002. Tem algumas que vão... Esse ano tem várias que vão passar por processo de revisão, né? Então, eu não sei se a de BPF esse ano vai ser revisada. Eu acho que vai, pelo que eu vi. No Ministério da Agricultura, é que eu tenho mais familiaridade, né? As normas começaram em 96, 97, 98. Então, assim, não é tão distante, né? Então, aliás, entre elas, né? E já está precisando dar umas... Eu acho que esse ano vai ter novidade por aí nos BPFs, porque pelo marco regulatório da Anvisa, esse ano vai ter bastante revisão. E do mapa deve seguir também, né? Porque as legislações de BPF do mapa da Anvisa são bem parecidas.
Então, provavelmente, se um órgão revisar, o outro também deve revisar. Precisa acompanhar as mudanças, né? Precisa acompanhar a realidade. Hoje a quantidade de indústria que a gente tem, né? Exato. Então, e a gente tem muitas pequenas, que às vezes também é uma reclamação. Mas eu não sou uma grande, vou conseguir fazer isso, mas é uma indústria, né? Não tem como falar. Tem que ter o básico de higiene. Não tem como. Aquela velha questão, porque eu faço na minha casa, eu sou artesanal, porque eu faço... Ainda bem que você falou isso, eu lembrei de um caso importante para o pessoal, vai ser interessante. Não sei se vocês viram aquele caso da Doralice, de botulismo alimentar. Eu vi que você postou muito, conta pra gente como você que falou foi de essa questão artesanal. desse caso. Ela tinha costume de comer alimentos numa feira, lá em Brasília, e nesse dia ela comprou um molho pesto, comeu 2 colheradas na casa dela com alguma outra coisa, não sei se foi pão, torradinha, sei lá. E no outro dia foi trabalhar. Foi outro dia? Acho que foi. No outro dia ela foi trabalhar. E aí começou a enrolar a língua, a dar algumas sinais nervosos. Sinais nervosos. Ela conseguiu chegar no trabalho. A hora que ela chegou no trabalho, ela não conseguiu já chegar no trabalho, saiu do carro, já não conseguiu chegar no trabalho, já saiu do carro, e aí ela conseguiu, acho que, ligar para alguém, e alguém foi ajudar ela, e de lá ela já foi para o hospital. E aí demoraram muito para ver, né, o problema que era. Ela diagnosticaram com várias outras coisas, mas não botulismo, até que ela disse que tem um médico Salvador lá dela, que fez o teste e descobriu que era botulismo. A vigilância foi na casa dela para investigar realmente, aí achou realmente o Clostridium dentro desse molho pesto da feira. Nossa. Então, a importância da gente começar a trabalhar também, né, não só indústrias grandes, mas empresas artesanais que acham que não tem problema, na questão básica de BPF, conservação de alimentos, acidificação, controle de pH, controle de temperatura. E aí ela teve, né, ficou 1 ano quase no hospital, com paralisia. E ela ficou com alguma sequela? Até hoje ela tem sequela. Ela ainda tem dificuldade para andar, ela tem dificuldade para alguns movimentos, ainda sente dores articulares, já tem 2 ou 3 anos, mais ou menos. Então, é grave essa questão do close. Ela falou que não morreu. Produzir alimentos sem segurança e sem qualidade é muito sério. Né? Alimento de feira, que não é regularizado, que não é inspecionado, não tem acompanhamento de um responsável, né, técnico, é perigoso. Vai ser um dos temas do nosso congresso, né? Vai ter a palestra lá sobre alimentos industrializados e arte. Selo arte. Olha, pois é, vocês podem convidar a Doralice. Eu passo o contato dela. Ela tem a palestra dela sobre todo o caso dela, o case, o que ela está fazendo hoje em dia, né, para ajudar as pessoas e as indústrias a se conscientizarem. Então é bem legal a palestra dela, vale a pena. Legal. Mas, e aí, assim, pensando então nessa questão da cultura, vocês começaram. E hoje, todo mundo aceita mais facilmente essa cultura que vocês fazem, assim, quer dizer, tá escrito na norma, né? Mas a forma como vocês fazem. Porque é uma dificuldade que a gente sabe que também nem sempre o gestor que tá ali, ele conhece sobre a qualidade. E aí ele não, né, nem sempre. E como é que vocês lidam com isso daí? Com essa dificuldade de fazer eles entenderem e comprarem o que precisa ser feito? É uma ideia a longo prazo, a gente não vende nada a curto prazo. A gente começa assim, vamos ver onde que vocês estão e onde que vocês querem chegar e quando. Porque geralmente nosso plano de cultura de segurança de alimentos é, no mínimo, um plano de 2 anos. Imagina mudar a cultura de uma empresa, né? Então isso leva uma empresa aí com 60, 100 funcionários, né? Ou até mais. Não é só você escrever lá, faz isso e pronto, né? Então tem todo um processo de conscientização, processo de mudança de comportamento. Tem até um palestrante que chama Giuseppe, que a gente conversei com ele lá no Rio de Janeiro, num congresso que teve de segurança de alimentos no ano passado. Ele fala muito esse termo que eu gostei muito, chama internalização da cultura de segurança de alimentos. Então, uma coisa é você saber, outra coisa é você internalizar. Né? Por exemplo, um exemplo bem básico, né? Regra de trânsito. Você sabe que tem um sinaleiro para parar, o pare para parar, mas muitas vezes, enquanto você não leva uma multa, né, você não está no lugar errado, né? Você não para. Mas você precisa da consequências, você precisa da punição para aprender a fazer ou para conscientizar. E, ao mesmo tempo, a gente fala muito também, não só da punição, mas a gente fala também do reconhecimento, né?
Quando a pessoa vai além da expectativa ou faz, ou ela dá ideia de práticas que são incorporadas no dia a dia, que trazem melhoria para a empresa da qualidade ou segurança de alimentos, elas também devem ser reconhecidas, não para fazer o básico, mas para fazer aquilo além da expectativa. Então, isso é uma coisa que o pessoal de cultura, Franquianas, eu gosto muito desse livrinho do Franquianas, né, que fala sobre cultura de segurança de alimentos, ele fala muito sobre isso, sobre as pessoas internalizarem e conhecerem fazer a conscientização a longo prazo, né? Não a curto prazo. Então, é bastante interessante essa jornada. A gente faz primeiro, então, uma medição, aí a gente consegue entender onde que a empresa está em relação ao que ela tem atualmente de treinamentos, de comunicação, de feedback, de medição. A gente consegue entrevistar pelo menos uns 5% da empresa e fazer uma média qualitativa também, quantitativa também, de todos os funcionários, e aí a partir daí a gente faz um plano a longo prazo para ir melhorando alguns pilares. E tem que pensar, né, nas empresas que normalmente os cargos que são do chão de fábrica, das pessoas que estão lá na produção, normalmente tem nível cultural um pouco mais baixo. Então, fazer eles entender que existem coisas invisíveis que podem matar as pessoas é muito difícil. Isso leva tempo, né? Uma conscientização e internalização. A gente fala muito sobre isso também. Então, a parte de conscientização, se você falar hoje, amanhã eles esquecem. Aí você tem que repetir hoje. Aí você tem que falar para eles falarem amanhã. Aí tem que falar na reunião depois da manhã. Depois fala para eles falarem na reunião depois da manhã. Tem que trazer eles para o tema, trazer eles para a cultura. Senão, se só falar e ir embora, não adianta. E qual que é a vantagem para as empresas pensarem nessa questão da cultura? Aí você realmente tem uma prática de segurança de alimentos, não só para auditoria, não só para inglês ver. Aí internaliza as práticas, vira um valor, não vira só uma prática. Não é nem prioridade para a empresa, é um valor, é inegociável. É saber, por exemplo, que você vai produzir 1 tonelada e aquela 1 tonelada vai estar segura e com qualidade, né? Exatamente. Porque se você não tem isso, você produziu, eu tenho que produzir 1 tonelada, mas você produziu sem qualidade, às vezes, aquela 1 tonelada vai ter que ser jogada fora, porque ela não atende os parâmetros, né, de qualidade e segurança. A gente até pergunta muito assim para eles, vocês levam esse produto para a mesa dos seus filhos, para a mesa dos seus parentes, né, o produto que vocês produzem, vocês estão tranquilos em relação ao consumo desses alimentos? Se a resposta for sim, ok, já está no primeiro passo certo. Agora, se a resposta for não, ainda tem muito trabalho pela frente. Tem muito chão. Muito chão pela frente. Mas isso é uma realidade, né? Assim. É uma realidade. A gente conhece, eu e a Luciana, a gente trabalha também andando nesse mundo das indústrias, a gente vê muita coisa que às vezes a pessoa não tem coragem de fornecer na casa dela. Tem vários locais que a gente chega e fala assim, não, esse produto eu nem tenho coragem. Então, eu viro e falo assim, e aí? Então, você tem coragem de vender? E aí é onde a gente entra, como se diz, pesado. Como que você tem coragem de ganhar dinheiro com isso se você não tem coragem de botar para comer dentro da sua casa? Então, vamos começar a melhorar isso aí. E aí a gente faz. E eu acho que é importante as pessoas entenderem que é o que a gente vem pregando, né? Da questão de desmistificar a indústria de alimentos. Hoje todo mundo acha que, não, vou colocar um produto no mercado, eu criei ali, ele foi parar ali num passe mágico. Para aquele produto chegar na gôndola do supermercado, teve muito estudo, muita ciência e muita tecnologia envolvida para que o consumidor recebesse aquele produto e viesse a se alimentar, né? Então, essa também é a nossa intenção, é desmistificar isso, porque sem a indústria de alimentos, como é que a gente vai fazer? Exato, também acho que isso é muito importante, os consumidores precisam dessa conscientização também, né? Eu acho que isso é a parte de desmistificar o que a indústria de alimentos faz. E até é fundamental hoje em dia, né? Imagina as pessoas hoje sem indústria de alimentos. Mas é muito fácil. Vamos alimentar o mundo com produtos naturais. Cada um vai ter sua horta, vamos todo mundo voltar para fazenda. E aí a gente faz nossa própria horta. Até o povo que vive na fazenda, eles querem fazer da horta deles o ganha-pão deles. Pois é, também. Importante para a cultura circular, para a economia circular, já que estão falando muito de economia circular. Então, isso é importante também. Eles estão lá trabalhando lá, eles estão lá vendendo lá, e logo eles param e pensam, opa, eu posso levar isso aqui na feira e vender. Exato. Porque não é isso que faz
ganhar gerar dinheiro. Exato. Então, Concordo. e aí nem eles querem se alimentar somente do que eles produzem. Eles também querem juntar esse dinheiro e ir no supermercado comprar um bom produto, comprar uma televisão, comprar um suco, um vinho e assim por diante. Exato. Não, e a indústria também vem com a outra questão, né? De parametrizar as coisas. Porque o exemplo do molho pesto, por que aconteceu? Porque não tinha parâmetro no processo. Então, quando você parametriza as coisas, tem uma legislação por trás, tem uma fiscalização por trás, você está garantindo que aquilo ali vai ser sempre igual, um padrão, né? Exato. Isso... Importantíssimo e tem uma ideia, né? De que, não, esse aqui eu vou cozinhar, vai matar tudo. E às vezes a pessoa come cru. Você acha que a pessoa vai cozinhar e come igual? Ela comeu cru, né? O molho. E molho pesto, normalmente você come in natura mesmo. Você come in natura. Então, a garantia tem que ser todo realmente, né? Nesse caso, realmente tem que ser a responsabilidade toda da indústria. De qualquer forma, mesmo que se for cozinhar, tem que ser a responsabilidade da indústria, mas nesse caso ainda tem que ter os cuidados maiores para garantir o alimento. E esses dias eu estava dando um treinamento e falando sobre doenças transmitidas por alimentos e falei para eles, se vocês forem no supermercado, se você vê uma conserva estufada, um enlatado estufado, corre longe. Aí o menino olhou para mim e falou assim, eu nunca pensei nisso. Falei assim, como você nunca pensou? Ele, tá lá fechadinho, bonitinho. Falei, pois existem bactérias que se desenvolvem na ausência do oxigênio. Então, se ele tá ali dentro e ele se desenvolveu, ele vai produzir alguma coisa lá dentro que vai fazer esse produto se estufar. Então, corre desse produto. Aí ele parou, pensou, nunca tinha pensado nisso. Falei, pois mas é importante o nosso trabalho, né? É importantíssimo. Além de falar de vários tipos de doenças que eu já estava falando lá, mas dei exemplo, porque eles às vezes não traz isso para a realidade deles. Acho que é só uma cobrança nossa ali, que é questão, tô dando treinamento aqui porque a fiscal pediu, ou porque é uma exigência da legislação ou da norma, e acaba esquecendo que isso eu estou fazendo bem para eles também. Isso é uma questão da cultura também que é bem legal, essa parte do porquê. Então, o treinamento não é só dar o treinamento, é o porquê, é como... É foto, é conscientização. Então, essa parte que vocês já fazem, né, de conscientização com a prática deles, isso também é um elemento de cultura muito importante. Você levar o treinamento com a prática deles, com a realidade deles, com exemplos práticos. Falar a língua deles, né? Falar a língua deles, para conseguir internalizar realmente. E uma outra questão que me chamou atenção também há pouco tempo, voltando a falar do botulismo, eu estava numa viagem dessa e parei num posto para abastecer. E uma pessoa me abordou no posto, me oferecendo uma conserva caseira. Eu falei para ele, deixa eu te falar, meu jovem, eu tô aqui abastecendo o carro, preciso chegar em casa, então eu tô com o tempo meio... depois eu olho uma outra oportunidade. Você não deu cartão para ele, se você quiser consultoria, depois da consultoria eu consumo, mas por enquanto não. Quando você fala isso, eles às vezes ficam assustados. Eu fui uma vez numa feira, e aí eu cheguei lá e eu falei assim, comecei a olhar os queijos, eu falei, não tive coragem de comprar nenhum queijo, né? Tudo fora da refrigeração, eu olhava, aí eu não aguentei, né? Eu comecei. Minha senhora, a senhora vende queijo não pode ficar fora da refrigeração. Quando a senhora vier pra cá, a senhora põe numa caixa térmica, traz um gelo. Aí ela começou a achar ruim porque eu tava falando isso pra ela, porque a gente vai indo, né? A gente começa a ficar tudo assim que a gente não dá conta. Aí eu, não, a senhora não pode fazer assim, vai ter muita bactéria, não sei o que e tal. Então você tem que segurar, você começa a se controlar. Mal ela sabe que ela tava tendo uma consultoria de graça. De graça, ao invés dela aproveitar, ela ficou brava. Aí nessa falta cultura nesses locais, realmente, até para aprender, eles não querem aprender, né? Não. Então isso aí nesse caso já vale a parte da consequência, a punição pela vigilância sanitária ou pelo mapa, e teria que ter uma fiscalização. Aí na cabeça deles assim, não, o povo não quer deixar a gente trabalhar. Pois é. Não, existe um monte de pessoas que não quer deixar a gente trabalhar, um monte de exigências pra gente e não quer deixar a gente trabalhar. Onde já se viu, esse país não vai pra frente mesmo. A gente escuta muito isso. A gente quer trabalhar, a gente quer produzir, trabalhar, mas tem esse tanto de norma. Então é o que a gente escuta bastante. Mas aí nesse caso é importante a gente trazer esses casos, tipo da Doralice, né, de casos reais, de alimentos consumidos em feira, para conscientizar, porque
Tem os dois lados. A gente sabe que tem um lado que burocratiza, que às vezes o fiscal ou os auditores pedem muita coisa que não agregam. Tem esse lado ruim também. Mas tem o lado principal, que é realmente a segurança de alimentos, a segurança do produto. Então, essa parte a gente tem que ir trabalhando aos poucos, porque esse pessoal de feira, eles têm muito essa cultura que tudo é engessado, né? Tudo é ruim. E não, precisa... Não é só na feira não, né? Se a gente for pegar aí um dos principais lugares que mais ocorrem doenças transmitidas por alimentos é dentro da casa da gente. Serviço de alimentação dentro da nossa casa. Então, é um dos maiores. E aí, esse dia eu também tava fazendo isso. A gente foi colocar uns doces, uns vidrinhos lá em casa. E aí eu virei pra minha mãe, mas e aí, a senhora vai fazer o quê com esses vidrinhos? Eu tinha acabado de comprar os vidrinhos. Vamos lavar? Ela, não. Eu falei, não, então pelo menos um álcool. Aí a sogra do meu irmão falou pra mim assim, esses engenheiros de alimentos, tudo tem uma bactéria. Tudo tem que ter uma bactéria. Eu falei assim, eu tô com um laudo aqui, ó, de um produto que acabei de pegar, tá contaminado. Falei pra ela, eu falei assim, aí, vamos arriscar? Ela, vamos passar o álcool no vidrinho. Ótimo, vamos levar a Luciana pra dentro das casas. Agora vai fazer um podcast para as donas de casa. Dicas para as donas de casa, eu acho. Isso é importante. Vou levar para minha mãe, para minha avó também. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Isso é mudar a cultura, né? É isso, É falar, repetir, mostrar foto, mostrar casos. Isso aí é um dos pilares da cultura, que é a parte de treinamento e conscientização. E a gente tem que fazer isso na vida das pessoas que a gente trabalha e dentro das empresas que a gente trabalha. Dentro de casa e fora de casa. Dentro de casa é mais difícil que fora de casa. Dentro de casa, o santo não faz milagre. E uma das coisas que a gente escuta bastante. Nossa, Daniel, como é que deve ser andar com você em restaurante? Como é que deve ser andar com você para comer em qualquer lugar? Eu falo assim, eu chego lá, se eu tiver um aspecto ruim, eu volto para trás, não como não. E açougue, então, eu já cheguei em açougue, tábua de carne toda suja de sangue, não, né? De mioglobina, porque o sangue fica lá no frigorífico, né? Vira matéria-prima para ração animal. Fica cheio daquele líquido da carne que chama mioglobina e começa a atrair moscas, né? Então você fala assim, você pode dar uma higienizada nessa tábua? Não consigo. Não falou, beleza, então deixa eu andar. Perdeu o cliente. A gente às vezes tem que trabalhar dessa forma, vai perdendo, não indica, né? Perde o cliente. Restaurante é difícil, porque eu gosto muito de comer em restaurante. Então o pessoal fala, você já visitou a cozinha? Não consigo, a gente não consegue ficar visitando a cozinha de todos os restaurantes. Então, você vai, reza, e vai. Então, assim, tem coisas que a gente vai na confiança. E a gente sabe que hoje em dia tem algumas empresas de consultoria também, né? Tipo, outras empresas na nossa que trabalham com serviço de alimentação, a gente vê as plaquinhas, aí já dá uma segurança, um pouquinho de tranquilidade. Quando a gente vê um desenho lá perto de uma pia, a gente já pensa, não, tem alguém pelo menos ensinando aqui. Ajudando a primeira coisa que a gente olha, assim, né? Não fala, pelo menos tem, né? É a primeira coisa, assim. Então já é um primeiro passo. Mas... E olha que mesmo assim, a gente ainda é criterioso, ainda acontece casos, por exemplo, eu tive umas 2, 3 viagens no ano passado que tive problema intestinal. De empresas que eram com... Não, de estar andando na rua e viajando, comer em tal lugar e passar mal, mesmo olhando, mesmo vendo. A gente está sujeito, né? Do mesmo jeito. Principalmente serviço de alimentação, não tem como. Acontece mesmo. Também já tive problemas também com algum serviço de alimentação aqui em Goiânia e também nessas viagens de auditoria e consultoria. É péssimo, que atrapalha seu dia de trabalho todo quando você não tem que suspender o dia de trabalho, né? E um ou dois, a gente tem também. A gente não está imune a esses problemas. Não, a gente pega, a gente sabe, a gente olha, mas tanto é que eu até brinco, eu falo assim, que dependendo do lugar que eu tiver, eu prefiro tomar uma coca do que tomar um suco. Essa é a regra, geralmente, que a gente segue mesmo, tá? Porque você entra, você olha e fala, não, quer um suco? Não, pode dar uma coca mesmo. Vai no salgadinho ali. Às vezes passa um alquinho na tampa, na latinha, assim, eu pego um canudo. Eu também sou mais ou menos dessa linha. Eu prefiro industrializado. Quando eu não tenho certeza, quando o local é meio suspeito, eu prefiro industrializado. Vai no salgadinho de saco lá, uma Ruffles, uma coisa. E a gente sabe que ali teve parâmetro, teve controle. Exato. Né? E a indústria vem para isso, né? É isso, é uma das qualidades que a gente tem na indústria, é isso, né?
entender que... Parâmetro de processo. De processo. Então, se aquele produto tá naquela prateleira lá, ele tem essa vida de prateleira, já fizeram vários estudos, testes, análises de validação, de validação, porque, então, assim, existe isso. Então, você se sente mais seguro. Exato. E é até uma coisa que eu brigo muito, já briguei muito com o marido da minha prima, que é médico. Ah, porque esse trem tá vencido, eu vou comer. Eu falei assim, não come. Ah, mas o que tem? Não vai fazer nada, tem muito mais doença. Eu falei assim, a indústria vem pro bem de tudo. A gente faz todos os controles. Pra gente chegar na conclusão que aquele produto tem essa data de validade, muito teste aconteceu. Não é simplesmente, não, agora eu vou comer depois de um ano, o trem tá vencido. Não, gente, pelo amor de Deus. Aí você não sabe o que isso faz. Então depois você não vai reclamar da indústria, não. E é uma briga nossa constante. Ele vive me cutucando. Só vencido. Vencido. Não, ele esquece que tá lá na prateleira. Eles compram demais, esquece, aí o negócio tá lá. E aí ele fala, 3, 4 meses. Sentir na pele, né? 3, 4 meses vencido, ele come. Tem muita gente que realmente é difícil conscientizar. Parece que só quando acontece com a pessoa que ela conscientiza. Não, e se fosse qualquer pessoa, não, mas é uma pessoa esclarecida, médica. E ele me cutuca sempre. Lu, eu tô fazendo isso. Aí até que uma hora às vezes eu respondo assim, fazer o quê, né? Tipo assim, aqueles memezinhos. Fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer. Não, mas realmente tem pessoas que são bem fechadas ao esclarecimento. Não conhecer o que a indústria de alimentos propõe. Isso é legal você falar, porque isso tem que desmistificar. A indústria, hoje em dia, ela é mais vista como bicho-papão, né, do que um agente que faz o bem para a sociedade. Isso. E a gente tem que trazer os benefícios que a indústria faz, do alimento seguro, isso é muito importante. Esse caso que a gente trouxe aí do patê, né, de molho pesto, é importante como exemplo. Então, o molho pesto da feira, e se eu fosse para comprar hoje em dia eu prefiro bem mais comprar um de industrializado, que teve os parâmetros seguidos, que teve o alimento analisado para micro-organismos, fisicoquímicos, do que um alimento da feira que não tem fiscalização e não tem parâmetros. E aí a gente esbarra na questão que eu falei, né, da feira antes. No dia que eu cheguei, tava lá dando consultoria de graça, ela não aceitou, ela não quis, porque é isso também. Porque, eu faço. Tá, tudo bem, você pode fazer, mas não é porque você produz na sua casa que você não precisa fazer certo. Exato. Você não precisa pensar que o seu produto tem que ter segurança, né? Existe uma diferença entre cozinhar, chega na sua casa, você faz na hora, come, do que você vai fazer um molho desse, você vai vender na feira, você vai fazer uma escala maior. O nível de controle ali tem que ser maior também. Exato. Porque você vai atender mais pessoas também. Então, as pessoas não têm essa noção. Eu cozinho muito bem, eu tenho aquele molho maravilhoso, eu vou enlatar ele e vender. Já é outra coisa. Já é outro processo. Mesmo. Bom ponto. E aí, não é simples assim, né? Eu ia chegar nessa questão. Muitas das normas surgiram por isso, né? Porque, igual, por exemplo, a gente vai produzir um suco para mandar para a China. Quanto tempo demora para esse suco chegar lá? E eu preciso também pensar no tempo que ele vai ficar ali para as pessoas consumirem, né? Exato. E aí essa é a intenção das normas também, não é? Perfeito, internacional, são normas internacionais para ajudar um padrão internacional. Então, se você vai exportar para qualquer país, você tem a mesma norma para seguir. Então, são os mesmos padrões, os mesmos rigores. Então, exatamente isso que você falou. Então, as normas internacionais, elas vêm muito para isso, para padronizar as regras de uma forma que todas as empresas atendam. Que se você for vender aqui no Brasil ou lá na Europa, nos Estados Unidos ou na China, são os mesmos padrões a serem seguidos. Pelo menos aqueles básicos, aqueles importantes que são solicitados pelas normas. Então, isso é realmente importantíssimo. E garantir, né, que aquele produto dentro da validade também seja seguro, né? Porque o suco tá aqui no Brasil. Aconteceu, sei lá, um desvio padrão na tampa e ele não tá fechando direito, né? E aí a gente já sabe que o produto vai entrar, ele vai perder. E aí as normas vêm para quê? Para garantir que eu posso levar esse suco para outros lugares também e não vai acontecer esse tipo de coisa, Exato. né? Um dos requisitos das normas são esses. Você garantir, você validar seu shelf life. Então, isso tem que ser validado e comprovado cientificamente que aquele shelf life garante as condições
que você vai transportar, até o consumo, se você consegue garantir os alimentos nas condições ideais de consumo. Isso é um requisito de norma que você tem que comprovar para o auditor ou para a própria indústria, né, para as partes interessadas, que realmente o seu shelf life é garantido naquelas condições. E aí, então, já que você tocou nessa questão das partes interessadas, fala pra gente o que são essas partes interessadas, que é uma dúvida que geralmente todo mundo tem. Ou parte burocrática, né? Esse é um termo ISO usado, não foi eu que inventei dessa parte mais burocrática. Quando você chega assim, as partes interessadas, o povo olha pra cara da gente e pensa que assim, é quem isso? essa doida tá aí falando de partes? Então, a ISO adora algumas nomenclaturas são, assim, né, bastante usadas para as normas ISO, e partes interessadas é uma delas. Então, são todos aqueles que têm interesse no negócio, ou para ganhar financeiramente, ou por participação na empresa, né, de alguma forma. Então, tem que pensar que essas empresas, às vezes, não tem um dono só, né? Tem vários sócios, tem investidores, Exato. Então, eles também fazem parte das partes interessadas. Então, eles também acionistas também são parte interessada. Então, a sociedade ao redor daquela empresa, o meio ambiente ao redor daquela empresa, né? Então, também é a parte interessada para que a indústria mantenha as condições ambientais seguras também, para que não prejudique a sociedade, né? Não coloque poluição, enfim, não polua as águas, né? Então, esse controle ambiental também é parte interessada para aquela sociedade daquele local. Então, são todas as partes que têm interesse na indústria de alguma forma. Então, a gente chama de clientes internos e externos. Fornecedores, parte interessada, cliente é parte interessada, acionista é parte interessada. Os próprios funcionários são a parte interessada, né? Eles querem a empresa crescer, para eles manterem seus empregos. Também acaba sendo uma parte interessada? Pode ser, nem sempre a gente considera, mas pode ser se eles têm interesse em contribuir, que a empresa contribua com o meio ambiente ou com a sociedade de alguma forma. Então, pode ser. Mas, geralmente, então é essa cadeia que faz parte da indústria. Então, são fornecedores, clientes, comunidades locais, funcionários da empresa e acionistas também, que têm interesse na empresa crescer para conseguir aumentar seu lucro. Então, eles também são partes interessadas. Entendi. Essa parte interessada aí é bem complexa. É quando a gente está estudando lá as normas, a gente fica pensando... As normas ISO, elas usam uns termos meio complexos. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o curso de ISO, eu não entendi nada. Falei, gente, o que esse instrutor está falando? Agora eu estou tentando lembrar o nome deles. A gente conversa até hoje, os professores, a gente trabalhou muito tempo na DNV depois, mas eu também acho que a maioria fica assustada quando tem o primeiro contato com a norma ISO, que é um linguajar muito específico e burocrático. Mas depois que você vai praticando, você vai entendendo. É aquela questão que a Luciana falou, que é isso, né? Quando você traduz isso de uma forma literal, aí fica um termo assim, que quando a gente vai começar a usar ele na prática, a gente acaba trazendo para uma linguagem mais nossa, né? Porque a gente não tinha esse negócio de partes interessadas. Uma coisa muito, não é uma coisa muito usual pra gente, partes interessadas. Aí todo mundo fica muito na dúvida. O que é isso? Em inglês, né? eles usam muito stakeholders. Aí traduziu para partes interessadas aqui. Então, aí a gente acabou pegando esse termo que é muito usado lá, né? E nas normas ISO, e traduziu como partes interessadas. E tem várias outras expressões também que são muito específicas da ISO, né? Cliente interno e cliente externo. A gente fala, o que é isso? Cliente interno e externo. A gente não é uma coisa usual pra gente, né? Então, são muito... A mesma questão que eu falo, assim, do FIFO. O que é FIFO? Vou até todo mundo separar e pensar o que é FIFO, explicar para as pessoas. Você fala, não, gente, não é. Então, às vezes, para eles é fácil, mas pra gente aqui, a gente não tá acostumado com esse linguajar, assim. É uma prática, realmente, que a gente vai conseguindo enxergar essas nomenclaturas de forma prática, porque realmente a primeira impressão, assim, é mais estranho da gente entender. E aí, eu vou pensar nessa questão das normas de segurança. Vamos falar um pouquinho de perigo? Vamos. Porque as pessoas também têm muita dúvida, né? Porque vocês acham que a gente só fica lá pegando o pé das pessoas, né? Então, a gente também tem os perigos. E nós temos aí, né, os perigos físicos, químicos e microbiológicos. Vamos falar um pouquinho dos físicos? O que seriam esses perigos físicos aí? Os perigos físicos são vidros que a empresa
Pode ter contaminação cruzada, metais de equipamentos que podem desprender, que podem desgastar e ter contaminação cruzada, madeira de pallets, madeira de algum local que vem externamente, né, e acaba tendo uma contaminação cruzada com sua produção. Que mais? Plástico, né? Plástico duro ou plástico mole, que pode vir de embalagem, que pode vir de alguma vidraria que quebrou de plástico, que pode haver alguma contaminação cruzada. Então, esses perigos físicos, eles devem ser controlados na indústria, tanto por BPF, ou quando não for possível apenas por BPF, ter medidas específicas de controle, né? Por exemplo, detector de metal para metais, raio-x para perigos físicos em geral, para conseguir, então, reduzir a um nível aceitável esses perigos. Mas, então, eles são diversos, né? Que podem vir ou do próprio equipamento ou do ambiente de trabalho de forma geral. E os perigos químicos? Os perigos químicos, eles geralmente vêm dos químicos que a própria indústria utiliza, né? Então, um produto de limpeza, por exato, exemplo, de perfume caldeira. Que a gente usa, pode ser também? A gente pede para evitar perfumes dentro da fábrica. Mas poderia ser, né? Poderia ser a parte do cheiro, né? A gente não vê muito na prática esse tipo de reclamação, mas eu acho que o serviço de alimentação que come logo na hora pode ter essa interferência maior, essa interferência química lá do cheiro, né? E isso pode contaminar o alimento. Mas a indústria de alimentos também pode ter, é proibido usar perfumes. E também tem a parte das micotoxinas, que são produzidas por fungos, porém, como eles não são destruídos facilmente como os micro-organismos, eles são considerados perigos químicos também. Então, todo o controle da indústria de milho, indústrias, né, que tem possibilidade de crescer fungos, também tem que ter esse controle de micotoxinas, que são os controles químicos tipo também. Tipo a aflatoxina, no caso? Assim. Exatamente. Tipo a aflatoxina, fumonizina, né, que são toxinas produzidas pelos fungos produtores. Mesmo sendo produzido por micro-organismos, que são fungos e bactérias, eles se enquadram nos perigos químicos. Eles se enquadram nos perigos químicos, porque depois de uma vez produzidos, eles são de difícil destruição, eles não são destruídos facilmente como os micro-organismos. Por exemplo, tratamento térmico não destrói eles, nem torrefação de café destrói. Então, você tem que tratar eles desde o campo, né, tratar os fungos desde o campo e já tratar a sua matéria-prima como segura ou não no recebimento. Se ela tiver contaminação no recebimento, ela tem que ser descartada, não pode ser trabalhada. Então, fazer um controle químico de um café, igual você deu o exemplo, e desde a época da plantação, desde a fase da plantação até chegar na torrefação, faz parte de controles de perigos químicos, físicos e microbiológicos, não é isso? Você tem que controlar o microbiológico, mas especialmente esse químico, que ele não vai ser destruído depois. Que aí, assim... Para evitar ter o químico. Você destrói o microbiológico para evitar o químico, que é a micotoxina. Que, por exemplo, eu já trabalhei em indústria de castanha, em beneficiamento de castanha do Brasil. Uma das questões era, toda a carga que chegava tinha que ter análise de aflatoxina. Por quê? Porque se tivesse desenvolvido a aflatoxina ali, o processo não eliminava. Exato. Aquela carga, ela ia ter que ser descartada. Eu toquei nesse assunto para a gente ver que nem sempre fazer o uso de menos defensivos agrícolas, a gente está beneficiando o processo, né? Então, assim, existe um uso indiscriminado desses defensivos agrícolas. Tá, não é indiscriminado, tem que ser estudado, tem que ser na quantidade certa para evitar outras questões que vai dar lá no final do processo. O perigo de agrotóxico, ele existe, porém, se ele é usado de forma errada. Isso. Né? Se você não respeitar o tempo de carência, usar produtos que não são permitidos para determinados tipos de cultura. Se você abre o site da Anvisa, por exemplo, tem um site, um link lá que chama Monografia de Agrotóxicos. Quando você clica, tem todos os agrotóxicos permitidos para cada tipo de cultura, o tempo de carência que você tem que respeitar. Então, isso a gente já audita quando vai fazer as auditorias, para saber se o pessoal responsável tem essa ciência e faz esse controle. Geralmente tem um técnico agrícola ou alguém da área agrícola que faz esse controle, tanto do uso de agrotóxico correto, da quantidade correta e do respeito ao tempo de carência. O principal, pelo que eu já ouvi de palestras, é respeitar esse tempo de carência. Né, que se você colhe antes da hora, aí você tem esse perigo químico acentuado.
né? Mas se você respeita o tempo de carência, a quantidade permitida, aí não tem problema. A gente gravou aqui um episódio, né, com uma pessoa especialista nisso aí, ela falou, e aí ela até falou que não existe agrotóxicos. Agrotóxicos é um nome que se criaram, mas na verdade a nomenclatura são defensivos agrícolas. Então ótimo, mais um aprendizado, defensivos agrícolas. Anvisa, revisa sua monografia de agrotóxicos para monografia de defensivos agrícolas, está errado no seu site. Então. Porque assim, se a gente para pensar, né, existe esse usual de que falar que é agrotóxico, que o produto está empesteado, contaminado, isso vai alastrar para dentro dos rios, vai matar peixe. Então, assim, existe uma série de mitos aí que o pessoal tem colocado. Então, assim, é bom a gente pensar que até nas normas que tem mais complexas aí, faz o controle disso também, né? Então, não é qualquer tipo de uso que se faz, mesmo porque, usando da forma racional, vai fazer o uso bem feito e o produtor não vai jogar o dinheiro dele no ralo também, porque aquilo lá é caro pra caramba, né? Exato. Né? Tem que ser de forma bem controlada para evitar. Eu já vi aí pessoas de indústria de tomate perderem a produção toda por uso errado. Imagina o prejuízo defensivo agrícola, não usou na hora certa, não colheu na hora certa, ou teve um manejo errado agrícola, perdeu toda a produção, ficou sem produção. Então, assim, é muito crítico para o bolso dele. Então, ele vai querer fazer de forma correta, tanto para a segurança de alimentos, quanto para produzir e conseguir colher na hora certa e produzir o que ele precisa. E ter lucro, né? Porque é o trabalho dele, não é uma caridade, é o trabalho dele, né? Então ele é importante todo esse controle. Nós vamos trazer aqui um produtor de tomate daqui uns dias. Daqui vai ter muito aqui em Goiás. Vamos gravar um episódio. Eu ia falar dos perigos microbiológicos, mas já que você tocou no tomate, o pessoal fala muito da questão de termos pelo de rato e extrato de tomate. E aí, Roberto, como é que é? Temos, não temos? É polêmico. O que acontece? Qual que é o problema? O rato, não tem como você barrar o rato na agricultura, né? Vamos fazer uma barreira. As boas práticas agrícolas ali é bem complexa. Então, assim, a gente, infelizmente, na hora de colher, você pode colher alguns tomates que tenham passado os roedores e deixado alguns pelos, né? Durante a passagem dele por lá. Então, você tem toda a seleção depois, a parte de limpeza, a parte de desinfecção do tomate, a cloração, etc. Porém, se esse pelo já está internalizado, você não consegue eliminar 100%. Então, realmente, a legislação ela tem o máximo permitido, né, que você faz a contagem lá, nas análises por amostragem, para você ver se está dentro desse parâmetro. Esse parâmetro, ele foi estudado, né? Não foi chegado simplesmente, não, a gente vai permitir aqui. Não, foi lá, fizeram análise para saber se ia fazer mal ou não para as pessoas. Vi que tinha um rato lá, eu vou deixar lá, vou falar que tem pelo de rato, que é melhor do que pelo estudar. Esterilizado. Tinha um chefe que falava, não, mas está esterilizado, então tá ok. Ai, meu Deus, mas assim, então, o problema, né, não pode ter pragas dentro da indústria, isso é proibidíssimo. Dentro da indústria é uma coisa. Dentro da indústria é uma coisa, é proibidíssimo. Agora, não pode ter uma praga. Né? Se tiver uma praga já não conformidade, pode suspender certificado. Né? Principalmente roedor. Agora, no campo, não tem como controlar. Então, o problema, a legislação dessa questão de perigos de pelos, ela vem por causa do campo, porque você não consegue evitar o zero lá dentro do campo. Então, tem essa permissão. A gente que vive no estado de Goiás, a gente anda dentro de várias fazendas, né? É normal. Isso para nós aqui em Goiás é normal. Você entra, tá viajando, você vê plantação de milho, plantação de soja. Então você vê animais, todos os animais andando dentro das plantações. Não tem jeito você ficar zero pragas. Né? Zero praga. Por exemplo, perto de onde a gente vai, tem ema andando lá dentro das plantações. Então... Vamos pensar. Vai ter pelo de ema, né? Não tem como. Tem macacos, você tem lá no meio da mata, tem um macaco, aí tem cobra, tem rato, tem um monte de coisa. Então, a legislação ela tem uma margenzinha justamente por causa do alimento que vem do campo, né? Por isso que existe essa margem da legislação de pelo de rato, de microscopia para areias e sujidades em geral, tem uma margenzinha. Porque esse alimento, por mais que ele passe por um processo de limpeza depois, aquilo que já está lá dentro internalizado não vai ser limpo facilmente. Aí você considera isso dentro do permitido pela legislação. Dentro da curva permitida. Dentro da curva, exato.
Então é interessante mais a gente parar para pensar que não tem jeito de desvincular, né, o que é campo, o que é indústria e o que vai chegar na nossa mesa, né? Então, assim, é toda uma cadeia que a gente está participando, né? Você que faz a auditoria para poder certificar qualquer tipo de indústria que tem produto que é oriundo do campo, não tem jeito. Então, você tem que levantar itens para serem verificados, porque esse fornecedor também ele tem que ter a sua qualidade. Né? Não adianta nada ter na empresa e não ter, porque matéria-prima de baixa qualidade não vai dar produto de alta qualidade. Eu tenho o Alfredo, não sei se vocês conhecem ele, do Itaú. Agora ele é aposentado, ele tem a empresa BBO. Ele trabalha muito tempo na engenharia lá no Itaú. Ele fala muito isso, alimento ruim, não adianta você esterilizar, querer que esteriliza, não vai estar com a matéria orgânica já alta, já vai estar com a contaminação alta, não vai ter esterilização que aguente. Então, matéria ruim podre, esquece a matéria-prima, descarta. Então, ele fala muito isso, né, que as pessoas têm muito, quando tem pasteurização, esterilização, falam, não, vai ser destruído lá na frente, mas nem sempre é destruído, porque às vezes a carga microbiana já está tão alta, que você reduz, mas ainda reduz acima do limite permitido. Então, tem que ter essa conscientização realmente desde a limpeza inicial, desde a colheita. E assim, até pegando esse ponto que você falou, assim, da esterilização. Esses dias eu estava vendo que, na questão desses ultraprocessados, todo mundo hoje, né, abomina, assim, que a gente só pode tomar leite pasteurizado. Aí eu falei assim, gente, o povo não sabe o que é um leite esterilizado, não sabe os benefícios que existem dentro de um leite esterilizado, o que é uma esterilização, pra estar falando uma coisa dessa, não é verdade? Você viu aquela série do Netflix? Tem uma série que fala sobre leites. Não. São vários produtos industrializados naturais, porque nos Estados Unidos estava tendo uma onda, depois eu vou lembrar o nome, depois eu te mando no WhatsApp, mas tem um documentário Netflix super legal, porque nos Estados Unidos estava uma onda do natural, e eles começaram a voltar para o galão de leite. Aí começou a dar várias doenças transmitidas por alimentos. E assim, de crianças, né? Não lembro se teve caso de morte, acho que teve, mas no documentário fala vários casos de doenças. E aí eles viram a importância realmente do leite passar por um tratamento térmico. Né? Mas teve que voltar, eles quiseram voltar às práticas antigas, ver o perigo que é, né? Principalmente o microbiológico, para conscientizar da importância da indústria de alimentos nesse caso. A gente, há pouco tempo, a gente viu aquele Contaminação, que é um documentário também da Netflix que esse também. Que é bem impactante, né? Esse eu não vi. Esse é impactante. Fala vários casos que teve morte de criança, pessoas que ficam com sequelas. Por exemplo, assim, teve uma menina que ela teve insuficiência renal porque ela comeu uma salada contaminada com E. coli. Com E. coli. E ela, 4 anos depois, ela no documentário falou que ela talvez ia ter que fazer um transplante. Nossa, tá vendo? Já fala, muita coisa, muito trabalho que a gente tem pela frente. Fala de E. coli em vários momentos, né? De E. coli em hambúrguer, em rede de fast food. Fala do caso. Tem uma lei lá que nem permite, não existe igual a gente aqui. Por exemplo, qual é o ponto da carne do seu hambúrguer, né? Lá não existe isso, porque tem que chegar a 75, né? 68 graus no interno. Então, assim, é aquilo ali. Se você quiser comer, você tem que assinar um termo, porque tiveram muitos casos de pessoas que foram contaminadas com um hambúrguer mal passado. Eu lembro, realmente, teve mesmo. Já vi vários casos nos Estados Unidos com um hambúrguer mal passado. E aí, nesse documentário, fala de E. coli, fala de salmonela. Então, sim, esse é interessante. Eu vou assistir, chamar a contaminação. O pessoal do grupo que a gente participa de auditores, eles falaram desse documentário, eu vou assistir. Ainda não tive tempo, mas eu quero ver. Tempo é escasso. Mas a gente arruma. Não, a gente já vê tanta coisa, a gente já lê tanta coisa, é tanta legislação, é tanta norma que você faz assim, você lê livro, fala, gente, eu leio um livro, tem hora que eu falo assim, tem que ser de uma história, de uma ficção, porque senão é coisa demais. Pra conseguir terminar, né? Meu marido fala que eu começo a ler um livro, demora 3 meses ele parado pra eu conseguir terminar, porque você começa outras coisas ao mesmo tempo e não termina. Porque você tem que chamar atenção, né? Pra você ficar tem ali. que chamar muita atenção pra você conseguir começar e terminar rápido. Porque a gente tem que estudar muito. Toda hora, lendo. Meu pai queria que eu fizesse direito. Eu falei, nossa, mal sabia ele que eu só ia ver legislação na minha vida. Você já viu demais, né? Tá bom já.
também concordo. Se meu pai falasse para fazer direito, com certeza nessa encarnação não faria, talvez na próxima. Já vilei demais, tá ótimo. Né? E aí, voltando aos perigos, e os microbiológicos? Uhum. Que aí todo mundo acha que a gente só pensa nisso, né? Os perigos tem químico, físico e microbiológico, das normas de segurança de alimentos, ainda falando dos radiológicos e dos alergênicos, que também são 2 difíceis de controlar. São até mais difíceis. Agora, os microbiológicos, a gente tem uma legislação para nos dar um norte, né? A gente consegue muito basear, não sei se mudou agora, porque teve tantas revisões, que era IN 161, né? De microbiologia. Eu acho que ela mudou depois, né? Acho que ela revisou, não sei também, porque toda hora muda. A legislação de microbiologia da Anvisa está mudando bastante. Teve algumas revisões, mas então a gente tem um norte para o PPCC, que é o controle de perigos, que a gente faz o levantamento, a gente consegue ver todos os perigos que a gente tem controlado em cada tipo de matéria-prima. Então a gente acaba seguindo a legislação, né, de microbiologia da Anvisa para ter esse norte, para saber quais micro-organismos a gente vai controlar em cada etapa ou em cada matéria-prima e depois no seu produto final. Então, o principal norte para a gente é a legislação brasileira. Quando algum cliente exige alguma coisa, ou tem algum surto, ou tem alguma recomendação internacional, a gente faz outras pesquisas. Acrescenta, né? A gente acrescenta. Senão, a gente usa a legislação brasileira como base mesmo. E aí, os radiológicos? Os radiológicos é um dilema, porque é muito difícil de você descobrir, né? Então, tem poucos laboratórios que fazem análise e tudo. Então, a gente faz um levantamento da seguinte forma: os seus fornecedores que vocês recebem, eles têm alguma plantação né, ou algum local de trabalho que trabalha em locais que já teve problemas de radiação, né? Goiânia. Tipo aqui em Goiânia, né? Se já foi próximo lá onde teve o Césio 137? 137. Teve alguma plantação lá perto, então a gente faz essa pergunta para o fornecedor, a gente passa a responsabilidade para o fornecedor. Se ele responder que sim, ele tem que mandar os laudos de análise. Existe algum tipo de uso de radiologia dentro de indústria que possa... Não. Por exemplo, raio-x, detector de metal ou algum equipamento, já fizeram várias validações. De energia de luz ultravioleta, isso aí não... Não. O principal, acho que era o raio-x, que o pessoal tinha um pouco de medo, né, de transferir alguma coisa. Mas já fizeram várias empresas, além dos laudos que eles mandam, outras validações que comprovam que não tem nenhum tipo de radiação no produto. E mesmo a radiação do alimento que passa por radiação, que tem alguns temperos que passam aqui no Brasil ou importados, que eles vêm já irradiados, né? Eles também não trazem essa radiação para o produto. O problema é quem está exposto, é a pessoa que está trabalhando com o equipamento, mas no produto já foi validado que não passa nenhum tipo de radiação para o produto. O produto não tem radiação, ele passou por um processo de irradiação, mas ele não é radioativo. Seguro quanto a isso. Ele é seguro, não tem nenhuma radiação, não tem nenhum nucleotídeo que eles falam, né? Então está seguro. O problema realmente são das plantações e ou água, que pode estar contaminada por algum acidente natural, um acidente nuclear. Aí, nesse caso, que a gente tem que ter os controles. Você tem que fazer as análises, a água também tem que passar por análise. A portaria 888 de água, ela fala sobre alguns parâmetros radiológicos que têm que ser feitos. Aí a gente avalia esses parâmetros radiológicos, se estão dentro ou não. E pronto, não tem muito o que fazer. É mais complicado. Agora, alergênico, que é o último perigo, ele é mais complexo. Você tem que ver todos os alergênicos também dos fornecedores. De todas as matérias-primas. De todas as matérias-primas. Se ele chegar para dentro da empresa, qual que é o controle que a empresa faz? Tem que validar essa linha, a limpeza, para saber se tem ou não, né, no seu produto final, se tem possibilidade de contaminação cruzada. Então, assim, é um perigo bem complicado. A gente vai falar sobre alergênicos no nosso congresso também. Ai, que ótimo. Sobre limpeza de linha. Ótimo. Se vocês quiserem alguém para complementar esse tema, se estiver precisando, a Lívia, que trabalha com a gente, ela é especialista em alergênicos também. Ela vai dar ela vai, inclusive, vai falar sobre alergênicos lá no Festival, que vai ter agora em BH, semana que vem. Então, se precisar de alguém para complementar esse assunto... A gente vai ter que fazer outro congresso no segundo semestre. Vamos.
É porque a gente vai levar uma médica para falar sobre os alergênicos de uma legal. forma, né, de como eles atuam, assim, para mostrar para as pessoas a importância de fazer Entendi, mas a parte esses internalizada, né? Não na Isso, indústria. não na Isso. indústria. É para mostrar para a indústria a Ah. importância de se fazer isso. Entendi. Não, a Lívia, ela fala mais a parte da indústria. Uhum. A gente vai ter que fazer... Não, aí você já deu duas Duas dicas. dicas. Pra gente fazer um próximo congresso. Ótimo. A ideia desse congresso é justamente fazer esse ano, Uhum. fazer mais, igual Ah. nós estávamos falando antes, né? Quase não tem mais aqui em Goiânia, né? Encontros, fazer network também, né? Ah. E quase não Juntar tem. todas as profissões, né? Sempre foi uma coisa que a gente mostrar, né? Que o engenheiro de alimentos, o médico veterinário, nutricionista tá junto, que a gente precisa se unir para que realmente a gente Exato, entregue o eu melhor acho. produto pro nosso cliente, Quanto né? mais a gente consegue Da agregar os sociedade. profissionais, melhor a entrega, eu concordo. Eu 100%. pensar que a gente não tá ali brigando pelo mesmo Mercado, espaço, mas brigando para cada um que trabalha em conjunto. Isso, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Isso. E fazer mais coisas de congresso. Então, a gente veio com essa ideia esse ano, eu mais a Luciana, e a ideia é fazer mais congresso e trazer outros tipos de... Outros temas e também para outros tipos de assuntos, sem ser indústria de alimentos. Perfeito. Então, a gente está Pode contar com a gente quer participar também. Nós esperamos Como você e a Lívia participante, lá. a gente quer. Sempre agrega, né? A gente gosta desses workshops, congressos, sempre acaba agregando. A gente tem divulgado agora já nas nossas redes sociais, mas tá esperando fechar alguns detalhes, agora nós vamos começar mesmo. Vai ser quando mesmo? Dia 15 de maio. Tá próximo já. Mas tá ótimo. Também, quem quiser agora também, vamos fazer propaganda. Mas eu ia chegar nesse ponto e falar assim, Roberto, quem quiser te encontrar, conta pra gente aí como que faz, assim. Vocês falando de congresso, a gente tá falando de uma pós de segurança de alimentos que a gente tá organizando com vários profissionais do Brasil todo. Vai ter temas tanto técnicos quanto vários temas de comportamento, temas de liderança, de gestão de pessoas. Vai ser muito legal essa pós de graduação. Chama Food Safety Business. A gente está em parceria com vários consultores do Brasil todo. Só não tem uma data de lançamento ainda. A gente está terminando as gravações. É um curso EAD, né, gravado, com algumas aulas ao vivo, mas a gente está terminando algumas gravações ainda. Mas a partir de junho, em qualquer data, a gente vai ter o lançamento. E se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas te encontram aí nas redes aí, Roberta? Nas redes sociais, a gente está com @foodsolutionbr, que é o nome da sua empresa, que é o nome né? da empresa, da nossa empresa. E-mail, treinamento@foodsolution.com.br, que é o e-mail mais comum que a gente usa para contatos. E estamos em Goiânia. Quem for de Goiânia, Edifício Absolute, Setor Bueno. Roberta, foi um prazer te receber aqui. Foi muito... Assunto tem pra sim, né? A gente pode fazer mais uns 3, 4 podcasts, né? Certeza. Certeza. Mas já se sinta convidada. Obrigada. Estamos aqui abertos. Na hora que você falar assim, gente, esse tema tá legal, vamos marcar, a gente vem pra cá. Mas como forma de agradecimento aí pela sua vinda aqui, a gente trouxe um vinho pra você. Acho que você bebe vinho, né? Gente, eu adoro. Obrigada. Do nosso parceiro aqui. Pode pegar, Roberta. Adorei, é um vinho amei. Produzido aqui com uvas do Cerrado, da vinícola Serra das Galés, lá de Paraúna. Olha! É um parceiro nosso aqui, a gente já trabalha lá com eles também. Caso você queira ir lá conhecer a vinícola, tem passeio, tem a gastronomia, então você pode só entrar no Instagram deles lá, que tem todas as informações. Amei, adorei, já agradeço antemão, porque... Ciência e tecnologia fez com que, tá vendo, que a gente produzisse vinho do Cerrado. Excelente, adorei. Muito bom mesmo. Eu que agradeço pelo convite, foi ótimo estar aqui com esse bate-papo com vocês. Espero que a gente, nessa área, né, consiga cada vez mais interagir os profissionais, porque isso é muito importante aqui para Goiás, para o Brasil, para a sociedade de forma geral. Então, agradeço muito o convite. E espero que a gente se reúna em breve, não só no congresso, mas em outros podcasts, outras ocasiões, outros momentos. Isso. A gente agradece novamente, né? E, gente, mais uma vez, siga a gente, dá like aqui no selinho, no sininho e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.